e a gente faz o seguinte. Eu quero dar as boas-vindas a todos e, com toda certeza, alguns irmãos vão estar entrando e a gente vai admitindo à medida que eles vão chegando à sala. Se você puder, por um instante, feche seus olhos, curva a tua cabeça e ore comigo. Pai amado, glorificado, exaltado seja o teu nome. Te dou graças a Deus, porque o Senhor é quem controla todas as coisas. Nada acontece sem que o Senhor queira, saiba ou permita. E, Deus amado, nesse encontro, que nos sentamos em torno da tua palavra, com o propósito de aprender do Senhor, queremos declarar dependência do Senhor. Por isso, toma a direção. E, Deus, fala o nosso coração. Espírito Santo, você tem plena liberdade de agir em nosso meio. Entregamos a direção e o controle ao Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Uma alegria. Depois de uma semana em que tivemos a aula suspensa, e eu vou dar a dica para você aqui, e você que está vendo essa gravação também, dia 26, estreia nos cinemas aqui, A Forja. O evento que eu fui na igreja foi para ver esse filme. Foi a pré-estreia de A Forja. Amei. Para você que frequenta escola bíblica dominical, ou para você que não frequenta, para você que faz parte de um grupo de discipulado, pequeno grupo, ou para você que ministra, ou para você que é ouvinte, para todo mundo, vai fazer muito bem. É um filme que serve para dá para ver com a família, dá para assistir que você emociona, vibra e aprende. Amei. Essa é a palavra. Nós tivemos o privilégio de estar juntos, eu e a Ellen, e eu vou aqui compartilhar com vocês rapidinho. A Ellen chegou assim, os primeiros 5 minutos, e já vi que esse filme não acontece nada. Nos surpreendeu. O filme depois ele tem hoje. Bom, quem fez foi um dos mesmos produtores de O Quarto de Guerra, né? Quem assistiu O Quarto de Guerra sabe do que eu estou falando. Então os caras foram muito felizes. Foram assim. Mas Lendo livros e vai assistir, eu preparados. não vou dar spoiler, não vou falar mais nada. Dia 26. Eu acredito que o cinema vai lotar, então chega cedo, compra teu ingresso, pega a família, vamos fazer um programa diferente. E vai assistir a Forja. Você vai curtir, você vai se emocionar. Não tem problema. Aliás, eu falei a mesma coisa para a irmã Sueli. Não tem problema, não precisa ficar com a câmera aberta, tá ok? Apenas quando você vai se manifestar, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Tá bom? Até porque o tempo todo eu fico com o PowerPoint, com a apresentação do PowerPoint, assim vocês ficam com essa liberdade, tá ok? De fechar a câmera e não ter dificuldade nenhuma com isso. Combinado? Sem muitas delongas, vamos então ao nosso texto. Para quem não nos acompanhou nas outras aulas, nós estamos falando da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Na primeira carta, Paulo faz o que seria a sua saudação, e depois ele fala dos ministros da igreja, depois ele fala de como seria o culto, depois ele fala das pessoas que estão envolvidas diretamente no culto e na eclesiologia. E aqui, nesse capítulo, é um capítulo que não é polêmico, é bem tranquilinho, vocês vão ver que é uma coisa que ele é bem simplesinho, e, e eu não vou nem precisar gastar muito, acrescentar muita coisa, porque o texto ele é autoexplicativo. Sabe aquele texto que você lê e na primeira leitura você já entende o que ele diz? Esse aqui é o caso. E não precisa ser um negócio que por mais rebuscado que seja o texto em termos da literatura grega, ele trata nessa tradução para o português, tanto na NVI, quanto na NVT, quanto na Almeida Revista e Atualizada, na Almeida Revista e Corrigida, ou quanto na Vida Nova, eles são muito, 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 muito similares e muito parecidos, a ponto de que quando você lê em um deles, você entende o conteúdo. Mas sem me alongar muito,
Deixa eu já projetar para vocês, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Que assim fica muito mais fácil e vocês também vão entender o que Timóteo está querendo dizer com esse texto. Que ele é bem assim, bem claro e bem autoexplicativo. E ele começa, nesse capítulo, dizendo assim: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Olha que conselho que Paulo está dando com relação aos idosos. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Só quero lembrá-los que Timóteo era jovem. Quando Paulo passa pela casa de Timóteo na sua primeira viagem missionária, que ele conhece lá os seus familiares, a Bíblia não relata o encontro de Paulo e Timóteo. Na sua segunda viagem, Timóteo o acompanha. E nessa segunda viagem, quando Timóteo o acompanha, lembra-se do episódio que acontece em Tessalônica, que tem aquela confusão, e Timóteo fica para trás e Paulo segue adiante. Paulo segue adiante, ele vai para a região da Bereia, tá? Lembra quando ele conta os bereanos, e ele prega aos bereanos, e eles examinam na palavra se era realmente assim. Depois ele desce, passa por Atenas. Em Atenas, ele tem aquele discurso no Areópago, quando ele fala do altar ao Deus desconhecido, e ele prega no Areópago. Aí ele sai de Atenas e vai para Corinto. Em Corinto, o que acontece? Timóteo encontra com ele, fala do que está acontecendo lá em Tessalônica, ele escreve ali a carta aos Tessalonicenses, e depois ele recebe notícia do que aconteceu em Colosso. E sem ele ter passado por Colosso, o evangelho também se espalhou ali de maneira maravilhosa. E ele escreve também a carta aos Colossenses. Muito legal, né? E aí o Timóteo encontra com ele. Timóteo, quando ele passa pela casa de Timóteo, ele devia ter em torno de 14 a 16 anos. E nesse período aqui, que ele está acompanhando Paulo, ele não tinha mais que 32 anos. E ele ainda, depois Paulo manda ele de volta para ficar, e ele se torna o pastor da igreja de Éfeso. E tem aquela que, inclusive, Paulo escreveu uma carta fantástica, que é chamada, inclusive, a Rainha das Epístolas, a carta aos Efésios. Agora, imagine um jovem, não mais que 36 anos, na, ou seja, e tendo que lidar com doutores da lei, mestres, senhores, e aí orientá-los na sã doutrina. Por isso, todas essas orientações, Paulo mandou para Timóteo. E aqui, no capítulo 5, ele fala: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Nesse período que Paulo escreveu isso, o relacionamento pais e filhos era completamente diferente do que é hoje. Hoje os jovens são criados sem limites. Isso é um horror nas famílias brasileiras. Eles se acham donos do mundo, donos da verdade, e com muito e outra, a carga de informação que o jovem tem hoje aqui no Brasil é tremenda. Nesse período aqui, a carga de informação que eles tinham era com relação ao cuidado da fazenda, dos animais da fazenda, da criação do seu pai, e também o jovem judeu, ele conhecia a Torá. Acabou. Nada mais além disso. E tinha uma questão lá muito séria. O filho não respondia para o pai em pé de igualdade. O pai era seu senhor, o homem da casa. E havia um princípio de autoridade que não era violado. E não podia ser. Hoje, esses tempos pós-modernos, esse relacionamento está deteriorado e muitos, lógico, aqui no Brasil, nós viemos uma cultura
Nós viemos, quem é da minha geração, que nasceu na década de 60, sofreu com a questão da, de um regime que era tremendamente machista. E a coisa, depois que veio a questão dos anos 60, entrou-se num período de liberação, chamado também, inclusive, de libertação. E esses movimentos nós quisemos trazer para os nossos filhos e deixar o que tem de melhor. E as privações que nós passamos na juventude, nós não queremos que nossos filhos passem, inclusive com relação à liberdade. Por isso, muitos pais criaram os filhos com toda a liberdade, conversando em pé de igualdade. Mas isso também gerou aí um problema de respeito, em que, para que o jovem respeitasse os mais idosos no Brasil, foi necessário criar lei, Estatuto do Idoso, para que os filhos respeitassem e cuidassem dos pais, foi necessário criar Estatuto do Idoso. Se você deixar uma pessoa com mais de 70 anos sozinha, é abandono de incapaz, da cadeia. Nos shoppings e nos lugares de grande concentração de pessoas que têm estacionamento, foi obrigatório criar uma vaga para os idosos, aquele que tem mais de 60 anos, ter uma vaga para ele poder estacionar. Apesar que tem muita gente que tem dificuldade com isso e até não respeita. Aí foi imposta multa para quem usar a vaga que é reservada para o idoso e a vaga que é reservada, inclusive, para aquele que tem necessidade especial ou portador de necessidades especiais. E agora também está se criando a vaga para aqueles que têm alguns tipos de transtorno, por exemplo, os autistas. Aquela vaga que tem aquela fita toda com aqueles desenhos coloridos é para quem tem pessoas com espectro autista. Aquela vaga é para eles. Não use essa vaga. Não pode usar. Não deve usar. Por quê? Uma pessoa que tem o espectro autista, ela não entende a distância de caminhada até onde está o veículo. E às vezes ela pode se irritar, ter um comportamento, e algumas vezes o comportamento de um autista, ele é tratado de maneira estranha pela sociedade, quando deve ser tratado com carinho e com cuidado. Então, quando você encontrar uma criança que tem aquele colar ou cordão todo colorido, é uma criança portadora do espectro autista. Não a encare, e se ela gritar, encare como se ela não estivesse lá, porque ela não encara como se você estivesse lá. No período que Paulo está escrevendo essa carta, ele fala para o jovem Timóteo, que mesmo sendo pastor da igreja, mesmo tendo autoridade para não repreender asperamente ao homem idoso, aliás, é princípio de educação básica. Dentro da igreja, ninguém tratar ninguém asperamente. Isso serve muito para os nossos dias. Por pior que seja a situação, ninguém merece ser tratado asperamente. Apesar que quando você vê hoje o noticiário, o que acontece nos debates aí, tem cara que joga cadeira no outro e quer ser candidato, e é candidato a prefeito. E não foi preso. Tinha que ser preso. O outro deu um soco também, o outro tentou roubar o celular do cara no meio e tirar, e o outro deu um soco no outro. Tá um horror esse negócio. A violência tomou conta do nosso país. E da nossa região aqui, é Grande São Paulo. Eu não estou falando isso aqui lá no sertão. Não, centros urbanos. Então, gente, para repreender asperamente, é muito fácil. E outra coisa, quando Paulo está dizendo isso aqui, é porque a gente tem que aprender uma coisa dentro do cristianismo. Nós não temos direito a nada, ainda mais dentro da igreja. Então, quando você eleva o tom de voz e trata asperamente, é porque você acha que tem o direito de fazê-lo. Aí você fala assim, ô Betão, e o Timóteo não sabia disso, não? O Paulo teve que escrever isso para ele? É por isso que essa carta tornou-se uma carta circular entre todas as igrejas e chegou até você e até mim.
Serve para todos nós. E eu, quando eu fui na minha educação, família nordestina, quando meu pai falava, eu tinha que fechar a boca. E ai de mim, se abrisse a boca para o meu pai, quando ele estava falando. Eu fui educado assim. O respeito ao mais velho. Eu me lembro, certa ocasião, na nossa igreja, que nós tivemos uma divergência de pensamento entre o pastor Liberino e o pastor Bartimeu. E o pastor Liberino usou uma expressão que todo mundo se assustou. E eu gostei muito de ver o exemplo que o pastor Bartimeu deu para toda a igreja. De tratar aquele homem como um idoso que merecia respeito. Mesmo quando a sua fala não era de acordo com o que nós pensávamos ou com o que nós gostaríamos de ouvir. Mas a recebemos com respeito e continuamos tratando ele com muito carinho. O pastor Liberino era pai do pastor Edson Queiroz. Ele foi meu professor na classe de catecúmenos e também de preparação para o batismo. Uma bênção, um homem de Deus. Aprendi muito com ele, com amor, o zelo pela palavra. Então, quando Paulo escreve para Timóteo isso, é para que a gente aprenda a respeitar o idoso. Mas e se ele pisou na bola, Betão? E se o cara estiver atrapalhando? Não existe coisa mais gostosa do que você colocar a mão no ombro de um idoso e falar com ele calmamente, irmão, te amo. Abraçá-lo e, se necessário, contê-lo com carinho e exortá-lo como se fosse o seu. Como é que você fala com seu pai? E falar do mesmo jeito que se fosse, considerando como se fosse seu pai, com todo o respeito que o idoso merece e que seu pai também merece. Não sei se seu pai é vivo ou não, mas é lógico pensando num quadro como esse. Essa é a orientação de Paulo para Timóteo. E ele avança: trate os jovens como irmãos. Eu cresci numa casa que éramos em 4. Eu era o mais novo e o mais idiota de todos. E, gente, de vez em quando, a gente saía na mão. Isso mesmo. Mas fora de casa, mexeu com um, mexeu com todos. E minha mãe ensinava isso pra gente. É teu sangue, você tem que defender. Imagina uma baiana te ensinando, com cinta na mão, é tua irmã, você vai ter que defender. É teu sangue. Era uma forma assim bem interessante, mas que a gente aprendia com isso. Meus irmãos são amados, queridos. E, gente, graças a Deus, todos de um caráter fantástico. Um mais maravilhoso que o outro. Meus irmãos são maravilhosos. E os irmãos que eu tenho na igreja, maravilhosos também. E tratá-los como irmãos é a coisa mais tranquila desse planeta. Mas Paulo orienta Timóteo a fazer isso também. E fica a dica. Trata os jovens, mais novo que você, como se fosse teu irmão. Orienta, sustenta, apoia, cuida. E ele avança, dizendo o seguinte: as mulheres idosas, como as mães, e as moças, como as irmãs, com toda pureza. As mulheres idosas, como a mães. Percebeu? Trata o idoso como se fosse seu pai. O jovem, como se fosse seu irmão. E as mulheres idosas, como se fosse sua mãe. Eu sei que você tem um carinho, ou teve um carinho muito grande por sua mãe até, e tem até hoje.
Então, as irmãs de um pouco mais de idade, como mães. E, gente, quando eu falo isso para vocês agora, eu me lembro, agora me vem à mente a irmã Inês, que ministra na classe de novos, para os novos convertidos, dando 7 passos. Hélio e Geraldo são exemplos maravilhosos que nós temos dentro da igreja, de idosos, lindos, maravilhosos, que servem ao Senhor com amor, uma dedicação fantástica. E, gente, a coisa mais fácil desse planeta é amá-los. Pastor Guilherme, nos seus 80 anos, ele emanice o carinho, o amor que eles têm pela obra, pelo corpo de Cristo e pelos irmãos da igreja. A coisa mais fácil desse planeta é tratá-los com carinho, com amor. Lógico que nunca vou, eu não, nunca vou achar que tem autoridade para repreender um homem daquele. Mas é isso. É gente que. E quando eu falo das mulheres idosas, me vem sempre à mente, me veio à mente de bate-pronto a irmã Irene, a irmã Nice, que é uma mulher de Deus, gente abençoada. Tem aqui junto com a gente a irmã Sueli, que é uma delícia de pessoa de tratar, entendeu? Tem, lógico. E acaba de chegar aqui a nossa irmã Maria Alice, que é uma maravilha de pessoa também, que é uma delícia tratar e lidar com ela. Desculpa, viu? Eu estava com visita. Ah, não tem problema, querida, fica à vontade, mas eu tô falando de você e estou falando com uma pessoa que é amada e querida, e que nos ensina, e que Amém, ministra. igualzinho, viu? Sinto a mesma coisa que você. Mas é que é bênção. E quando Paulo fala para tratar gente como vocês, como irmãs e como mães, é uma delícia e ter referências como essa dentro da igreja. Mas em qualquer situação. E mesmo quando a situação não seja a mais, vamos dizer assim, tranquila e sossegada. Mesmo em situação de conflito, e mesmo em situação que exija uma conversa um pouco mais apurada e mais assentada. Olha a dica que Paulo está dando para o Timóteo. E essa dica é para a igreja. Por quê? Quer conviver, quer crescer, quer ser edificado. Gente, trata todo mundo como se fosse membro da tua casa. É por isso que a gente, na igreja, nós temos o hábito de chamar irmão, irmã. Betão, mas é para dar uma forçada nisso? Não, para que a gente tenha um convívio, deve ser de irmão. O relacionamento de irmão e de irmã é por isso que a gente tem essa tratativa com os nossos irmãos em Cristo. Quiçá, ou que bom que seria, que se todo mundo tivesse isso no coração e vivenciasse isso no meio do corpo de Cristo, seria muito mais fácil. Nós não teríamos essa dificuldade que nós temos de relacionamento. Síndrome de nuca. Só conhece o irmão pela nuca. Nós conversaríamos mais. Nós iríamos interagir muito mais. Essa semana aqui eu almocei com um grupo de irmãos da nossa igreja. Gente, que momento gostoso. Não só pela comida, mas de poder conversar como família, de se divertir, de trocar ideia, de trocar informação, orar um pelo outro. Ah, mas onde aconteceu isso? Sabe onde se encontrou? Lá numa padaria. Marcamos um encontro e fomos para lá almoçar juntos. No meio da semana. Numa segunda-feira, no meio na hora 11h30 da manhã, fomos almoçar juntos. Uma delícia. Um relacionamento de irmãos. A gente tem que estender isso para a igreja? Tem, é necessário. Eu me lembro antigamente que antigamente na igreja a gente convidava as pessoas para almoçar em casa. Não, vem almoçar domingo na minha casa. O outro, vem almoçar na minha casa. Gente, era o tradicional. Era macarrão com frango. Pronto. E uma salada. Bem simples, bem prático. Macarrão com frango. Pronto, era o que tinha.
E todo mundo comia, todo mundo ficava feliz e satisfeito. Mas o mais importante era a comunhão e vivenciar exatamente isso. Relacionamento de irmãos. Gente, como faz bem. E outra, querido, querida, tá com alguma dificuldade? Compartilha. Abre o coração. São irmãos em Cristo. E que privilégio é receber a bênção e a oração de um irmão ou de uma irmã. Nós precisamos disso. A sociedade brasileira precisa disso, de pessoas que se relacionem como irmãos e como irmãs. Com toda certeza, nós seremos vizinhos melhores, amigos melhores. Continuando, e ele tem mais uma outra dica. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Quando ele fala das viúvas, eu me lembro, eu quero ler com vocês o episódio que ocorre em Atos 6, quando a igreja está se formando. Olha o que acontece naquele período. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Lembram-se de Atos 2, 42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, e cada alma havia temor, e eles tinham tudo em comum. Era isso mesmo. Lembra que eles vendiam as propriedades e dividiam, e todo mundo estava vivendo em comum. Não tinha mais rico, não tinha mais pobre. Inclusive, nesse episódio, um pouquinho depois, você vai lembrar, se você lendo o livro de Atos, Ananias e Safira, que eles querem mentir ao Espírito e acabam sendo fulminados ali pela seriedade que é a Igreja do Senhor. E o que acontece aqui? Porque todo mundo estava dividindo, que não era obrigado. Eles faziam de coração. E repartiam. Só que aconteceu o seguinte, percebam que tinha no meio da igreja, não eram só judeus, tinham gregos e tinham hebraicos. E aí, olha o que aconteceu. Peraí, a divisão está complicada aqui. E os de discípulos, os de fala grega, começaram a reclamar dos judeus. Ô, peraí, ó. As viúvas dos gregos estão ficando sem comida. E tinha uma distribuição diária de alimento. E aí, você percebe que tem que ter um cuidado com as viúvas. E lógico, quando fala de viúva, a gente lembra que honra pai e mãe para que tenhas vida na terra, que o Senhor Deus, teu Deus te dá. Êxodo 20. Honrar pai e mãe é cuidar de pai e mãe. A cultura japonesa, o primogênito é o responsável. Na cultura de Israel, os filhos eram responsáveis. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. E muitos idosos passam necessidade. E alguns idosos são esquecidos pelos filhos. E é um horror quando isso acontece. É horrível. Voltando ao nosso texto. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. E outra, que se tem necessidade de verdade, tem que cuidar. Ah, você sabe de alguma viúva que está passando necessidade? Temos o MAS, que é o Ministério de Ação Social na nossa igreja. Tem lá a Paulinha, nossa missionária, que tem essa incumbência, essa responsabilidade. E as ofertas de alimento que ali chegam são, em primeiro lugar, para os domésticos da fé. Nós atendermos
a necessidade daqueles irmãos que precisam. E não é vergonha nenhuma receber uma ajuda da igreja. Se é um momento de dificuldade, se é um momento de necessidade, você vai ter que recorrer à igreja. Você não vai passar necessidade estando dentro de uma igreja que tem mais de 1.800 membros arrolados. Não é nem justo. E você vai estar sendo desonesto para com a sua igreja. Tem necessidade? Comunica. Avisa a igreja. Procura a Paulinha. Paulinha, passando uma situação difícil, bem complicada, e eu estou precisando de ajuda. Não é só comida, tem roupa lá também. Mas Paulo ainda aborda mais alguma coisa a mais sobre as viúvas. Mas se a viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Olha que palavra de sabedoria de Paulo para o Timóteo. Ô Timóteo, presta atenção. Se a viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Que religião que é essa? Que não cuida da própria mãe ou avó. Que gente é essa que diz que ama a Deus e abandona? E vou dizer uma coisa para vocês, gente. Conflito de gerações não é novidade nos dias de hoje. Sempre tivemos. Você pode ter uma dificuldade com a sua sogra? Pode. E é por isso que a gente sempre, quando eu oriento aos jovens casais, quando vão comprar o seu primeiro imóvel, a gente fala brincando, tá? Mas tem sempre um fundo de verdade. Não compre um imóvel que seja tão perto dos seus pais que eles possam vir até a sua casa de chinelo. E nem tão longe que para visitá-los eles precisem trazer mala. Uma distância segura. É a sua vida. E unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Vai deixar. Vai ter a sua própria vida. Aconteceu uma fatalidade. Ela ficou viúva. Ou ele ficou viúvo. Vai abandonar e deixar morrer a míngua? Não. Vai cuidar. Primeiro, por uma questão básica, que a lei brasileira me manda fazer isso. É uma questão legal. Abandono de incapaz é crime. E abandono de incapaz dá cadeia. Ah, mas se alguém denunciar um idoso que tem família e que foi abandonado, seus familiares serão indiciados por abandono de incapaz. É louco, né? No Brasil teve que fazer lei para as pessoas cuidarem dos seus pais ou dos seus idosos. Olha que coisa louca. Ah, mas no Brasil, aqui no Brasil tem clínica para idosos? Tem. Aqui na Vila Helena mesmo nós temos um asilo de velhos. Eles falavam era asilo de velhos, agora mudou o nome. Onde ali a prefeitura tem os mantenedores, tem o centro espírita que ajuda, e de vez em quando algumas igrejas vão lá e fazer visita lá. O Jardim do Estádio, a igreja do Jardim do Estádio antigamente visitava. Mas eu não sei se continua fazendo. Mas era assim. Mas o que o Timóteo está orientando aqui, porque isso agrada a Deus. Simples assim. Fácil, né? Nada complicado. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a sua esperança em Deus
e persiste dia e noite em oração, em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Se explicar? Não precisa, né? Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Opa! Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Simples, objetivo e direto. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade. Olha isso. Tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. E olha a orientação que Paulo dá para Timóteo. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso, que era com Cristo. Lembra aquela história de casada com Cristo? Não, 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 não. Se case novamente. Ficou viúva jovem? Que se case novamente. Não tem problema nenhum casar-se novamente. Não é problema se casar, segunda vez. Quem é viúva. Aliás, a dica é que se case. Além disso, aprende a ficar ociosa, andando de casa em casa. E não torna apenas ociosa, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisa que não deve. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem. Tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúva em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Percebeu que Paulo não trata com meias palavras. Ele é direto ao ponto, sem papas na língua. Ou seja, quem lê isso aqui, não precisa nem de muita explicação. Gente, é claríssimo o texto. Para mim é clarerésimo. E, mas puxa vida, ele é duro com as mulheres jovens. Não, não, não. Ele quer que elas tenham uma vida de família. É isso mesmo. Bom, né? Fantástico. E ele ainda vai, completa, no versículo 17. Aí, ele faz o seguinte: tratei das mulheres, agora presta atenção numa coisa importante. Os presbíteros, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário, em outras traduções, digno é o obreiro do seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem devem ser repreendidos em público para que os demais também temam. Gente, esse pedacinho aqui não é para idolatrar o pastor. Não é pastor amado, idolatrado, salve, salve, não. Não é fazer para fazer pastorlatria. É para tratar com honra. Digno de dupla honra. Só isso. Honrar é ter respeito por ele. E lógico, para que eles tenham tempo de preparo da palavra, para que eles tenham tempo de ensino, que possam receber a digna remuneração. O que a gente chama de prebenta, que às vezes o pessoal fala esse nome, eu acho tão estranho. Mas nada mais é que um salário mesmo. E o salário é que ele possa viver dignamente. E tem gente que tem dificuldade com
com o pastor que recebe salário. Ó, pastor, o senhor faz isso? Ou o senhor tem um outro trabalho? Gente, eu só vou lembrar vocês, os pastores de nossa igreja, para quem os viu, aqueles que iniciaram ou que já estão há algum tempo em alguma igreja, não tem nenhum deles que não envelheceram pelo menos uns 5 anos a mais do que a idade que eles têm. O ministério desgasta. As preocupações são muito grandes. E outra, a responsabilidade, gente, a responsabilidade para com o rebanho é dos pastores. Então, são dignos de receber um salário porque estão exercendo uma atividade, a atividade eclesiástica. Justo uma questão de justiça. E outra, quando alguém falar alguma coisa do pastor, cuidado. Cuidado, por quê? Não aceite acusação contra um presbítero, no caso aqui, um supervisor, tá? A palavra no original grego aqui é supervisor, que serve para pastor, serve para diácono, serve para servo, serve para ministro, entendeu? Não aceite acusação sem, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Você conhece aquela história do problema do pastor? Acho que eu já contei aqui. 2 diáconos conversando, um conversando com o outro, precisam resolver essa questão, esse problema do pastor. E passaram. Uma irmã ouviu, uau, o pastor está com problema. Chegou para uma outra irmã precisa orar por causa do problema do pastor. A irmã falou, problema do pastor? O problema do pastor, se o pastor está com problema, só pode ser pecado. E chamaram uma outra irmã, vamos orar pelo problema do pastor. O pastor está em pecado. Ah, se é pecado de pastor, só pode ser adultério. E chamaram para outras pessoas, vamos orar para que o pastor se arrependa. E o negócio foi correndo. Aí chegou nos diáconos, que negócio é esse? Que história é essa? Aí foi onde chegaram para ele, vamos voltar lá, vamos conversar, vamos descobrir o que está acontecendo. Qual é o problema do pastor? Aí foi voltando a conversa. E chegou a irmã. Eu vi os diáconos falando quando eles estavam passando aqui. Aí foram perguntar para ele qual era o problema do pastor. Não, o problema do pastor é que precisava mandar o carro dele no mecânico. Então, cuidado, muito cuidado com aquele que ministra a palavra, para você não ser instrumento de Satanás, para levar, para fermentar algo que você não tem conhecimento pleno. E para concluir, eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Nem se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserva-te puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mas antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. E tem um pessoal que tem dificuldade com esse texto aqui. Quando fala não continue a beber somente água, mas tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. No Brasil, nós temos um problema seríssimo com o alcoolismo. Temos problema seríssimo com o alcoolismo no Brasil. Mas naquele período não tinha Coca-Cola, não tinha refrigerante, não tinha Sprite, não tinha H2O, nada disso. O que eles conheciam como bebida, tá? Era o vinho
que quando fermentado, em algumas traduções você vê ali como mosto, como acontece lá quando é derramado o Espírito Santo, porventura eles não estão cheios de mosto. Aí o cara fala, mas são 9 horas da manhã, como é que pode estar cheio de mosto? Vinho fermentado, tá? Que também era usado para tratar feridas e também, normalmente, na refeição, se tomava 1/3 de vinho com 2/3 de água. E era a bebida que se tomava ali. E quando o vinho era bom tomado puro. Nas celebrações e nas festas, era puro. O vinho que Jesus, da água que Jesus transformou, vinho bom. E foi servido puro. Robertão, você não tem dificuldade nenhuma com a bebida? Não, não tem dificuldade nenhuma com a bebida. É por isso que Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há devassidão ou em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O problema é que nosso país tem uma dificuldade tremenda com o álcool. Nós temos famílias destruídas pelo álcool, heranças horrorosas com excesso de álcool e uma facilidade tremenda pela distribuição de bebidas alcoólicas. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha era o maior produtor de cerveja do mundo. Hoje, o Brasil é o maior produtor de cerveja do mundo e o maior consumidor de cerveja também. Mas também de outras bebidas também, tá? Uma população de 210 milhões de habitantes, a gente consegue consumir mais cerveja que muitos países que criaram a cerveja. A cerveja não foi criada, não foi descoberta no Brasil. Ela começou lá com os fenícios. Mas o Brasil conseguiu. E conseguiu a triste marca e terminou uma quantidade de famílias destruídas pelo álcool, pelo consumo exagerado da bebida alcoólica. E quantas famílias têm amargas lembranças de vidas que foram ceifadas no trânsito por pessoas que bebem e dirigem, que é crime, mas que muita gente ainda comete e acha que é perfeitamente normal. É um país do pecado, que uma das desgraças é o alcoolismo. E muito cuidado quando você coloca dentro da sua casa uma bebida alcoólica. E quando você tem crianças que estão vendo essa cena. A minha advertência aqui é para que esse texto não sirva de pretexto. Texto fora de contexto só serve de pretexto. E quando você e a ingestão do álcool, tá? Nesse caso era para uma questão terapêutica. Você sabia que quando você come arroz e ele sofre a fermentação no seu estômago, parte dessa fermentação transforma-se em álcool? Frutas, tá? A, o açúcar das frutas, normalmente, ele se transforma em álcool. Por isso que os que têm glicemia elevada não pode comer muita fruta, porque uma das consequências é transformar esse açúcar em álcool na fermentação. Já tem muito açúcar, já é ruim para o diabético. E mais o álcool ainda, o quadro de desgraça no corpo humano está completo. Ah, desculpe falar tão claramente assim, mas quando a pessoa tem um problema de alta acidez, ela precisa de alguma coisa que seja alcalina. Alcalina, álcool. Para as enfermidades do estômago, Paulo recomenda o vinho, porque é por causa do álcool. Para que esse processo reduza a acidez do estômago e evite uma série de problemas. Mas, lógico, nós temos medicamentos para resolver isso. Hoje a medicina avançou muito, você não precisa encher a cara para dizer que está cuidando do estômago. E isso não vai servir de desculpa para ninguém. Desculpa ser bem direto assim, mas eu tenho que deixar isso aqui, está gravado, para que as pessoas não tenham dúvida com relação a texto fora de pretexto para ser usado de maneira equivocada e errônea. Amém? E eu vou encerrar por aqui, que eu tenho que franquear a palavra para vocês. A palavra é de vocês. Dúvidas, perguntas, comentários, fiquem à vontade. Abra o seu microfone e aí a gente consegue compartilhar junto com vocês.
A irmã Maria Alice, ela foi abrir o microfone e ela derrubou a conexão dela. Creio que ela vai voltar. Deixa eu só minimizar aqui para eu conseguir ver vocês. Deixa eu admiti-la novamente. Ela queria fazer uma pergunta ou acrescentar alguma coisa. Isso. Voltou, querida. Agora eu estou te ouvindo. Agora sim. Já pode falar alguma coisa ou tem Pode alguém falar, falando? querida. Eu estou esperando, aguardando você voltar para te ouvir. Então, eu achei que problemão pro Paulo, que cuidado que ele tinha com um cara novo, né? Sim, É coisa básica, ele tinha que ensinar e cobrava isso dele, né? E eu lembro que na nossa igreja tinha um pastor de idade, muito novo, eu não vou falar o nome dele, que ele nem está aqui para se defender. E aí ele começou o ministério, ele chamou todos os diáconos e pôs eles para o lado de fora, segurando a porta, todas as portas. Era muito diácono. E eu sabia que tinha um senhor que vinha, e aqueles que vinham no ônibus de domingo sempre demoram um pouco, eles ficam muito tempo no ponto. E chegava atrasado um pouco. Acho que o horário do ônibus não batia muito bem com o horário da entrada. E todo mundo segurando a porta daquele jeito, eu vi que aquele senhor falava muito glória a Deus, ele tinha um problema de coração, que a gente sabia. Imagina aquele subidão ali, né, antes da igreja ali, para chegar. sim. Esse Muito trechinho da caído. catequese aí. Para sentar. Mas aquele dia, agora, o santos estava tudo de pé orando nos bancos. Eu era dos santos que estava ali dentro. E não podia ser incomodado. Quando estava tendo a oração, não sei se foi do teu tempo isso, se você lembra. Parece que foi um dia só. Mas daí, o Santos não podia ser incomodado porque estava em oração. Ah, menino do céu, imagina se eu não fui falar com esse, né? Esperei ele lá acabar, desceu. Eu falei, que coisa mais horrorosa que você está fazendo. Contei o problema das pessoas que chegavam, que vinha de ônibus, que subia aquele subidão, louco para sentar, e tinha que ficar esperando até os santos terminar a oração, para não ser incomodado, que estava dentro da igreja. Aí ele ficou muito, porque ele era bem difícil, o jeitão dele. Aí ele falou, mas por que você não forçou? Eu falei, não era eu que estava lá, eu estava aqui dentro, eu estava no meio dos santos, dos puros aqui. Só que eu estava vendo aquilo. A pessoa chegava e precisava de um socorro. Quando chegava mesmo esbaforido, sem respirar. Aí ele pegou, tinha que forçar-os. Eu falei, não, eles estão só obedecendo você. E eu falei, graças a Deus, que o dia que eu vim nesta igreja, eu cheguei para uns jovens, já eram umas 8h15, 8h20, falei, ó, não tem mais nada aí, torcendo para eles dizer que não tinha nada no sábado na igreja. E eles falaram, não, ainda tem, está tendo. Ainda peguei o pastor Edson lá no fundo da igreja velha, fazendo uma pregação maravilhosa. Foi o dia que Deus realmente falou comigo de uma maneira que eu me converti. Eu falei, porta de igreja tem que estar aberta. Não tem essa dos santos estão aqui dentro, não pode ser incomodado. Os que chegam depois têm que esperar a oração dos santos. Aí, graças a Deus, acabou aquilo, viu? Mas se eu não falasse aquilo, eu acho que eu não dormia. E foi ótimo. Ele até entendeu, eu acho, porque não falou nada, só falou que ia ver isso aí. Então, eu te falo que... Aí ele falou que ele precisava impor autoridade. Como ele era um moço novo, eu falei, mas a autoridade não é desse jeito. Isso não é respeito, isso não pode. Isso aí você está causando dano na igreja, não pode um negócio desse. O que é isso? Você acha que os que estão aqui são santos, 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 que não pode ser interrompido? Abre a porta da igreja. Aí desse meu jeito aqui, né? Aí falei, graças a Deus, me libertei, ele também. Eu falo que, coitado do Paulo, eu vejo ele chamando atenção, assim, por coisas, como é que você tem que fazer o ABCD mesmo, assim, uma coisa bem simples, mas
direta, é aquilo que você falou, bem claro, né? E, e ele fala no 19 mesmo, não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 pessoas. Se for só Isso mesmo. eu e o presbítero, eu chego no presbítero e falo, ó, irmão, você me ofendeu por causa disso, disso, estou sentida, e se acerta. E acabou, morreu ali, não é? Agora, se ele fez alguma coisa meio grave ou anda fazendo, tem que ter pelo menos mais 2 para a gente todos falando a mesma coisa, porque eles falavam que mais de 2 ou 3 testemunhas, aquilo ali vira verdade, né? Imagina um cristão ali. Aí vai lá e fala com ele. E morre o assunto, né? Mas ele fala assim no 20: quanto aos que vivem no pecado, Uhum. você tem que ter sabedoria e está enxergando as coisas. Os que vivem no pecado, ele tem que ser repreendido ali na presença de todos. E até excluído dali do meio, se ele não quiser mudar. Ele vai ter até uma chance para mudar. Porque a igreja inteira tem que ver que a igreja não coaduna com aquele tipo de pecado, com pecado ali, de púlpito. E, e esse tem, só neste caso, a pessoa vai ser excluída, né? E, e é muito legal isso. E, e ele fala, porque no 24, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Tem alguns que estão praticando abertamente. Esses têm que ser repreendidos, não pode deixar continuar. Ao passo que alguns mais tarde, que você vai ver alguma coisa, é camuflado, né? É mais no interior, uma coisa assim. E ele fala que é do mesmo jeito, que nós vamos ver um bom pastor, as boas obras dele, ela vai refletir. As boas Hein? obras não tem jeito de esconder, porque não tem jeito de acender a lâmpada e pôr embaixo de um banco lá embaixo no escuro. Vai brilhar. Se a pessoa for de Deus, as obras dele vão ser de Deus e todos vão ver, né? Se tiver meio camuflado, que não tiver obra, ele pode ser, não está vendo o pecado, mas ele está incrustado, está embutido. Isso que ele quis dizer no versículo de cima. E eu Se quero somar, não tiver, inclusive, eu quero somar para vocês aí, depois dá uma lida em Mateus 18, uma dica ótima. sim, de chamar lá Mateus 18, conforme o ele diz o pecado. seguinte: É, se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Se ele se arrepender, ganhou teu irmão. Se não, 2 ou 3 testemunhas. Se ele se arrepender, eu, ganhou seu irmão. Se eu não, apliquei, é, leva os vai para diáconos. a igreja. E aí depois, Eu apliquei aquela regra aqui que dá bem certinho, essa regra. foi Ela é infalível. É. na prática. E A irmã tá mostrando aí na prática. Foi lá e com ele. E ó, a questão é essa. E aí? aí é por isso que ele diz no 24, os que não têm, ao passo que os outros mais tarde se manifestam só, o pecado. Porque aquele que não estiver produzindo alguma coisa escondida tem. Mas você não pode chegar nele e fazer nada se você não conhece, se não vier à tona. Você vai ver que tem alguma coisa estranha porque ele não tem boas obras. Ele não demonstra nada. Porque ele fala, aquele que demonstra as boas obras, este é notório que é de Deus, que ela não fica camuflada. Interessante, né? Com E, certeza. e gostoso, mas muito, muito legal. E eu falo que, graças a Deus que o Timóteo era novinho, que a gente aprende tanto com essas coisas, porque nós precisamos, igual o Timóteo, ele falar claramente dessas coisas assim, é o beabá de novo mesmo, é impressionante, né? Graças a Com Deus. certeza. Vida cristã na essência, tá? Eu me lembro também na nossa igreja, teve uma situação que foi muito interessante. Nós estávamos junto com a juventude e o irmão
orando, chamou o líder e falou assim: ó, eu estava orando e Deus me mostrou isso aqui na vida do irmão. Eu não sei como é que falar com ele. Aí o líder foi lá junto, irmão, junto com você. Irmão, estava orando, o irmão estava orando e Deus revelou isso para ele. Ele acha. Eu queria saber se é de Deus ou se é coisa da cabeça dele. Literalmente assim, a pergunta foi essa. E o irmãozinho falou: graças a Deus que Deus fez isso com você, porque é verdade mesmo. E eu preciso me consertar. Olha, A igreja estava passando por um momento de grande avivamento, crescendo de maneira fantástica. Isso aconteceu na juventude. E depois eles não tiveram dificuldade nenhuma em compartilhar isso com a gente, com toda a liderança. tudo Aconteceu liberto isso e a mesmo, pessoa né? estava junto e tal, e realmente acertou, e foi bênção, e todo mundo cresceu com aquilo. Ah, quando Deus fala, não tem jeito, né? Não tem É para jeito. conserto Não, mesmo. mas Ele já o sabe, né? irmãozinho, o irmãozinho que recebeu de Deus o que eu chamo de revelação, ele se assustou. Era algo que estava Que coisa, oculto. né? E ninguém Oculto. sabia. Somente a pessoa sabia. E ele falou: olha, É, porque aqui fala Deus me que mostrou claramente isso, isso e isso. mais tarde aparece, uma hora aparece, não tem jeito. E Você não se não esconde por aparecer, muito Deus tempo. revela. Se não aparecer, É, Deus revela. Traz Deus à tona. revela. O pecado não fica escondido no meio do corpo de Cristo, de jeito É nenhum. verdade. Mas, irmã Maria Alice, obrigado pela sua contribuição e colaboração. Bênção. Mais alguém? Alguma dúvida, comentário? Oi, pastor. Oi, Sibeli. Fica à vontade, querida. Aqui, tá dando para ouvir? Eu Então, só queria acrescentar que eu, ouvindo tudo isso, eu consegui entender o quê? Que um princípio básico para a gente conseguir agir assim é a humildade mesmo, é aprender a mansidão de Jesus, porque senão não tem como a gente abordar as pessoas com esse respeito, entendeu? Não tem como a gente se colocar no lugar do outro para a gente falar, porque essas questões todas, né, são tão delicadas, tanto para você falar para pessoas mais velhas. A gente sabe que as pessoas mais velhas às vezes passam por umas condições em que, pela saúde mesmo, às vezes debilita alguma coisa, o entendimento fica um pouco menor, alguns já têm uma criação um pouco mais ríspida, é uma outra geração, então tem que ter um outro trato. A questão que fala no texto também sobre abordar as pessoas a respeito da sua conduta, né, na questão que a gente estava falando de pecado também, é muito importante também que a gente tenha uma humildade, um tato, a gente aprender essa assertividade igual a Jesus, veja só, né? Jesus sendo Jesus, olha a forma como ele chegava para falar para as pessoas, assim, para reconsiderar sua conduta quando elas estavam em pecado, né? Ele não chegou falando assim, por exemplo, para mulher adulta, você está fazendo o quê? Você tá pensando o quê? Você está toda errada, assim. Ele ia chegando, assim, entrando de mansinho, de uma forma que era como se ele desmanchasse a pessoa, assim, a pessoa mesmo se rendesse e conseguisse entender o seu caminho, a sua conduta. E se a gente não aprender isso de Jesus, a gente cai naquela questão assim da gente apontar o nosso dedo para o outro e a gente, ao invés de trazer a pessoa de ganhar para o irmão, como diz o outro texto que a gente falou, a gente acaba por afastar a pessoa, não é? E também a gente tem que ter a humildade daquele princípio assim de que se nós mesmos julgamos que a gente está com a nossa vida certinha em santidade, porque ela precisa estar mesmo, né? Com Jesus que a gente tem que aprender. Se a gente acredita que a gente está em pé, a gente olhar primeiramente para que a gente também não caia, para que a gente não tropece, não é? Então, acho que são umas considerações importantes para a gente fazer. Então, acredito seriamente que o caminho para tudo isso é aprender essa humildade com Jesus, é se espelhar em Jesus mesmo, que foi um modelo perfeito de nem passar a mão da cabeça das pessoas, e nem fazer as pessoas se sentirem
excluídas, indignas de voltarem a participar de qualquer coisa, de ser parte do corpo de Cristo, né? É importante a gente ter esse equilíbrio, essa medida, essa simplicidade. É isso. Perfeito, exatamente isso. O exemplo maior nosso é Jesus. Não tem como usar de outra forma. E o que o Paulo está colocando aqui é mais uma maneira mais clara da gente entender e agir como Jesus agia. Amar como ele amou. Ele não olhava para o pecado, ele olhava para o pecador e amava. Simples assim. Simples assim. A ponto de se entregar por nós. Lindo. Obrigado, Sibeli. Obrigado pela contribuição. E só fechou com chave de ouro. Benção. Benção. Queridos, já passei um pouco do meu horário, mas semana que vem a gente continua. Aí já no último capítulo dessa carta, da primeira carta. Depois a gente vai ter uma introdução da segunda carta e depois a gente avança. Ok? Combinado assim? Só agradecer a Deus. Feche os teus olhos se você puder, curve a tua cabeça e ore comigo. Pai querido, nesse momento o desejo do nosso coração é de agradecer ao Senhor pela maneira maravilhosa como o Senhor inspirou Paulo e como essa carta chegou aos nossos dias de maneira tão clara, inteligível e Deus de fácil entendimento, mas a maneira maravilhosa também como nós somos levados a depender do Senhor para viver a sua vida. Ó Espírito Santo de Deus, você tem plena liberdade de agir no meio do corpo de Cristo. Continua fazendo de nós, Deus, pessoas que têm os olhos do Senhor. E Deus amado, que amem como o Senhor amou e possam se doar para os outros, como o Senhor doou a sua própria vida em favor de nós. Muito obrigado por esse tempo em torno da tua palavra. E continua falando ao nosso coração. Continua acrescentando a cada um de nós. Por favor, Espírito Santo, faz essa obra no nosso meio, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Um restante de semana abençoado para vocês. Nos encontramos amanhã na celebração da noite. Vai se preparando que vai ser bênção. Fiquem na paz. Posso. Amém. Paz, paz.